25 anos, por exemplo. Se correr o tempo da prescritibilidade, acabou, prescreve. Por outro lado, a segunda corrente, ela faz uma avaliação sistemática, né? Uma interpretação sistemática, de forma que, se antes da entrada em vigor do decreto 4388 de 2002, a tortura prescreve. Se foi depois, não. Por quê? Porque é um tratado internacional de direitos humanos. Logo, ele incorpora naturalmente como uma norma supralegal. Se ele for incorporado, a gente já sabe, quórum de 3/5 com discussões nas duas casas do Congresso Nacional por 2 turnos, ele é equiparado, equivale a uma emenda constitucional. Aqui não é o caso. Ele entra com status de norma supralegal. E veja, dentre as normas de direitos humanos, existe um princípio que é o princípio pro homine, ou seja, aquele que defende mais o cidadão tem que ser aplicado. A norma que mais favoreça aos direitos humanos tem que ser aplicado. E dessa forma, existe também o princípio da proporcionalidade, que uma das suas vertentes é a proteção eficiente. Então, a dignidade da pessoa humana, veja, por essa segunda corrente, se a tortura prescrever, diante desse mandamento legal do tratado, desse tratado internacional que fala sobre direitos humanos, se a tortura prescreve, o legislador está sendo deficiente quanto à proteção da dignidade da pessoa humana, certo? Não estaria sendo proporcional. Por outro lado, você vai levar a primeira corrente. Pessoal, agora temos uma discussão um pouco mais profunda a par dessas duas correntes. Qual seria a possibilidade da tortura racismo prescrever ou não prescrever? É uma discussão ainda doutrinária. Mas por que, Wellington? Me explique aí, por quê? Você lembra, como é sabido de todos aqui, que a injúria racial ela foi classificada pelo STF como uma das formas de racismo. Olha só, uma das formas de racismo, na sua versão social, jurídica do racismo, certo? E daí, o artigo 140, parágrafo 3º, não prescreve na visão do STF. Veja que aqui tem uma mais extensa mesmo, crítica doutrinária quanto a isso, porque seria um ativismo judicial do STF, né? E, mais uma vez, batendo em cima daquela tecla do princípio reitor do direito penal, que é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Então, dessa forma, o STF estaria exercendo um trabalho que a Constituição dirigiu ao legislador. Ninguém, além do legislador, pode estabelecer crimes. O STF não pode ter essa jurisdição tão ativa, certo? Mas, enfim, como se diz, né? O STF julgou constitucional a ideia de que a injúria racial, prevista lá no artigo 140, parágrafo 3º da Constituição, não prescrever por ser uma das formas de racismo. Dito isso, a partir desse HC aqui, ó, desse habeas corpus, 154, 248 do Distrito Federal, a gente chega a uma questão. A tortura racial também prescreveria, aliás, seria imprescritível, por ser uma das formas de revelação do racismo? Olha só, né? E aqui você vai encontrar extensa doutrina, ó, como Rogério Sanches, Fábio Roque, Nestor Távora, Romar Rodrigues Alencar, dizendo que não prescreve, justamente pelas mesmas razões elencadas lá nesse HC, nesse habeas corpus. Essa doutrina entende que a tortura racial também não prescreveria por ser uma das formas de se revelar o racismo, certo? E dessa forma não prescreveria. Eu tenho certeza que a SESP não vai chegar a dar esse tiro no pé.
porque aqui é uma questão doutrinária, certo? É mais uma informação para você aprofundar os seus estudos, eventualmente numa prova discursiva você enfatizar. Olha que legal, olha como ficaria completa a sua resposta a você falar de imprescritibilidade, por exemplo, da injúria racial, você fazer um link, essa sacada que a gente tem que ter, esse link com a tortura racial, dizendo que há doutrina que entende que não prescreve também, certo? Aqui estamos para não ser papagaio de pirata, ficar repetindo, não, mas desenvolver a nossa crítica jurídica, né? O raciocínio jurídico, é isso que faz a diferença, certo, pessoal? Vamos embora. Mas por quê, ó? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, e ali, ó, olha o que diz. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Para a visão dessa doutrina, isso aqui seria uma forma de racismo. Por ser uma forma de racismo, a gente vai lá buscar na Constituição. A gente vai buscar lá na Constituição, certo? Não é prescritível o racismo, assim como a ação armada, civil ou militar, de grupos contra a ordem constitucional e Estado democrático? Pronto. Por essa visão, essa construção sistêmica, e pelas razões elencadas no HC 154, 248, a tortura racial seria imprescritível para essa corrente doutrinária. Certo? Vamos lá. E agora, o início de cumprimento de pena. Mais uma polêmica que eu trago para vocês sobre o racismo, pessoal. Aliás, sobre a tortura, perdão, sobre a tortura. Veja que só estamos analisando o inciso 3, não se perca. Olha só, aqui a gente tem a seguinte polêmica. Princípio da individualização da pena versus o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8.072/90. Que lei é essa, minha gente? Todo mundo sabe, né? Isso aí, isso exatamente. Lei de crimes hediondos. Certo? A lei de crimes hediondos. O que diz o parágrafo 1º? Olha só. Antigamente, antes dessa redação, o que dizia? Que a pena seria cumprida em regime totalmente fechado. Totalmente fechado. Não haveria progressão de regime, por exemplo. E o que o STF diz? O STF diz o seguinte: isso é inconstitucional, porque viola o princípio da individualização da pena. Aí vem o legislador, em 2007, pela Lei 11.464, e diz o seguinte: a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente, olha só, inicialmente em regime fechado. Inicialmente. O que o STF veio aqui e falou novamente? Inconstitucional. E deu uma interpretação conforme a Constituição ao inicial, de forma que afastasse outras interpretações, uma sentença de rechaço, né? Uma das técnicas de decidir do STF, uma sentença de rechaço. E o que seria essa de rechaço? Que rechaçasse qualquer interpretação no sentido de que de obrigatoriedade do início do cumprimento em regime fechado. Ou seja, melhor dizendo, sem tanto blá blá blá, poderá ser inicialmente fechado. Poderá? Pode. Mas pode ser aberto. Certo? Pode ser semi-aberto. A depender de caso concreto. É o princípio da individualização da pena, pessoal. Que já reverbera o quê? A culpabilidade do agente. Né? Olha só que legal. Eu me permito usar o exemplo aqui, Bárbara. Eu e você, a gente comete um crime. Mas só que lá no terceiro fator, aliás, no terceiro componente do crime, que é a culpabilidade, vai ter graus de reprovabilidade da conduta. As minhas circunstâncias pessoais, está lá no 59. A motivação do crime, por que eu cometi, por que Bárbara cometeu. E a gente não vai ter a mesma pena. Então, é lógico que também a gente não
teremos, nós não teremos, o mesmo regime inicial de cumprimento de pena em algumas situações. Então, o legislador ele não pode travar o poder judiciário. É a ele que cabe dar o regime inicial de cumprimento de pena. Perfeito, até aí tudo bom? Beleza. Só que é o que vem o STF. O plenário, ao julgar o HC 111, 111.840 do Espírito Santo, declarou incidentalmente, né, de maneira incidente, ou seja, não por via de ação direta de constitucionalidade, do parágrafo 1º. Até aqui tudo bem, é o que a gente falou, né? Com a redação que ele foi dada, afastando dessa forma a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Foi o que eu falei. Perfeito. Agora, outra postura do STJ também dizendo que não é obrigatório, né, que o condenado por crime de tortura, iniciado cumprimento da pena no regime prisional fechado. Perfeito. STF plenário, STJ quinta, STJ sexta turma. A casinha está fechada. Aí vem o nosso querido amigo Marco Aurélio, mais conhecido como voto vencido, ele diz o seguinte: existe um julgado, é claro, isso aqui é eu que trago essa informação, existe um julgado da primeira turma do STF afirmando que o regime inicial, no caso da tortura, deveria ser obrigatoriamente fechado. O regime inicial deveria ser obrigatoriamente fechado. Só no caso da tortura. Pessoal, eu quero que você leve essa informação para a sua prova e você, ao utilizar essa informação, você priorize primeiramente a regra, certo? É um trabalho de interpretação de texto. A gente vai ver a questão, interpretar, né? E saber o que ela quer. Agora, se por um caso, por acaso, vou eventualmente, a CESP trouxer a seguinte questão: existe, que claro que ela não vai falar isso, né? Mas hipoteticamente, existe julgado no STF afirmando que o crime de tortura deveria ser iniciado fechado. Perfeito. Abraça e vá. Certo? Mas primeiro eu quero que você apegue a essa regra aqui, que é inconstitucional estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena obrigatoriamente fechado. Agora, se trouxer a exceção, você já viu aqui que o STF tem esse julgado sim, certo? Inclusive, eu já respondi questão lá do curso de simulados e tal, com essa, querendo saber se eu tinha esse conhecimento. Tranquilo? Então, eventualmente, pode ser que a CESP traga também essa questão para vocês. E aqui nada passa despercebido, né, pessoal? A gente sempre traz informação a mais. Antes de eu entrar aqui agora, já vimos o inciso 3. Olha só que legal. Já passamos da nossa carta do inciso 3. E agora, como vimos o direito à liberdade e nele de expressão, a gente agora vai dar um salto do inciso 3 para o inciso 10 da nossa Constituição. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem alguma dúvida, para a gente passar para o próximo ponto. Pois bem, deixa eu ver aqui. Algumas afirmações, vou aqui para a primeira dúvida do nosso amigo Abdias. O que seria, né, Abdias, a lei de anistia? A lei de anistia, Abdias, foi uma lei que deu, digamos assim, extinguiu a punibilidade dos crimes praticados por prisioneiros políticos e também por militares durante o período de ditadura, né, que ocorreu entre 1964 até 1986 ou 5 por aí, né, 86, 85. Tranquilo? O que ela fez? Anistiou. Ela declarou que aqueles crimes não eram mais crimes e todo mundo estaria perdoados. Olha só que legal. Certo? Tranquilo, muito bom, meu amigo, que você tenha tirado a dúvida, certo? Lauane, minha querida amiga, disse o seguinte: essa racial pode ser enquadrada
enquadrar a nacionalidade também. Essa tortura racial pode se enquadrar na nacionalidade também. Vamos ver aqui, Lawane. Olha só, o que ele diz? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, certo? Perfeito. Aí letra A, B, C, que nos interessa. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Aqui a gente tem que fazer uma interpretação estrita sempre. Pessoal, lembre sempre disso, né? Em direito penal, sempre a interpretação é estrita, sempre. Por quê? Porque aqui a gente tem elementos normativos do tipo. Normativo. Raça, o que é raça? Eu tenho que buscar em outras fontes o que seria racial. Religiosa, né? Pois bem, mas veja, mesmo que haja uma cláusulazinha assim de abertura, a ideia do que seja raça, religiosa, que eu vou ter que me valer da cultura, por exemplo, para fazer essa interpretação, eu tenho que observar a estrita, certo? A interpretação estrita. Nesse caso, como ele não fala em nacionalidade, viu, Lawane? Como não fala em nacionalidade, aqui a gente não vai inventar. É só racial ou religiosa. Acabou-se. Não engloba a discriminação referente à nacionalidade, certo? Aqui diz, exatamente, aqui diz, por exemplo, vou dar outro exemplo, aqui fala em discriminação sexual, por exemplo, não. Então, embora seja uma falha, que possivelmente o legislador deva revir isso aí, não cabe tortura por discriminação religiosa. Agora, veja bem, você só vai se afastar da lei quando tiver uma decisão dos tribunais superiores, mesmo que seja uma decisão absurda, que vá contra a legalidade. Mas você, aí sim, você se afasta um pouco da letra da lei e acompanha, né, a posição majoritária dos tribunais superiores. Como não há nenhuma interpretação nesse sentido ainda, perfeito, a gente segue o que está escrito na lei. Vamos lá, meus amigos. Agora, a inviolabilidade à vida privada. Olha só o que diz o 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral. Grife isso aí no seu VAD, por favor, porque as questões eles trazem assim, só material, mas não moral, né? Para não ocorrer, eu sempre lembro do meu exemplo do Pará, 40, 45 na LINDB. Eu já vi 45 direto, mas era 40 e eu perdi a questão. Decorrente de sua violação. Passei quase 3 dias sem dormir, porque estava ali, na nota de corte. Vixe, é ruim, viu? Por causa de uma besteira. Decorrente de sua violação, certo? Vamos separar esse artigo aqui, ó. Intimidade e vida privada. A honra e a imagem das pessoas, certo? Pois bem, vamos lá. A primeira controvérsia que eu trago aqui para vocês, no que tange a preservação da imagem das pessoas, como também a presunção de não culpabilidade, mas que, de certa forma, reverbera em ação indenizatória por dano moral ou material, é a súmula vinculante número 11, que diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência de fundado receio, de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Olha como inicia o texto. Só é lícito. Então, o STF, através da sua súmula vinculante número 11, ele está dizendo que, olha, você só vai colocar a algema no cidadão investigado nessas situações. Resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia, própria, no caso do cara querer se automutilar, se matar, enfim, ou alheia, ele quer agredir outra pessoa, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade